Graça e paz, queridos, pode sentar por gentileza, bem-vindos, bom estarmos mais uma vez juntos, esse domingo abençoado, esse domingo que o Senhor nos concedeu. A palavra do Senhor diz: esse é o dia que o Senhor nos fez, então alegremos-nos nele. Deu direito de nós vivermos, dormirmos, acordamos, depois de um sábado abençoado, maravilhoso, à noite nós vamos falar melhor a respeito. Você que está do outro lado está vendo que está escrito sedentos aqui, né? Onde está obrigado, Diabo. Shalom, Jerusalém. Aqui foi uma festividade de uma reunião do culto dos jovens aqui, né? Um encontro dos jovens. Foi uma noite assim muito agradável, muito maravilhoso. E é assim que a gente tem que fazer, porque os jovens, eles são o futuro dessa nação, também na palavra do Evangelho, eles que vão estar aí pegando a palavra, trazendo a palavra. Então nós temos que orar muito, não só para as crianças, adolescentes, jovens, porque é eles que têm que estar firmados. A gente vai passar, nós vamos passar, e eles precisam estar aí de pé para pregar a palavra para outras gerações. Assim como nós pregamos para essa geração, vamos pregar para outras gerações. Então foi uma noite assim muito agradável. A gente vai bater um papo melhor à noite sobre isso. Então eu quero agradecer a Deus, porque estamos aqui mais uma vez. E se for a vontade de Deus, estaremos à noite. Lembrando que à noite o diácono André vai trazer a palavra, ministrar hoje à noite. Enfim, então nós queremos agradecer você que está do outro lado. A Neide, que é a tia da minha nora, ela já está fazendo a rádio. Tá? E o meu sobrinho Claudinho, a primeira parte, acho que é amarela, não sei, da quimioterapia ele já terminou. Inclusive, graças a Deus, a pessoa lá que faz o trabalho deu parabéns para ele. Né? Graças a Deus por isso que ele está. Agora vai, acho que entra em uma outra, desculpa, só lá para maio, me parece, que vai entrar lá para outra quimioterapia, acho que é outra cor, não sei se é vermelho, uma coisa assim. Porém, está reagindo muito bem, graças a Deus. Então a gente não pode parar de orar. A oração, como diz o louvor que a gente coloca aqui na hora da oração, ela é poderosa. Nós cremos no poder da oração. Amém, queridos? Então vamos continuar orando, livrar toda a igreja das enfermidades da doença. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nenhuma praga entrará na nossa tenda, na nossa casa, na nossa família. Não atingirá o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, nossos netos, porque nós somos guardados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Vamos lá começar aqui então graças a Deus já tivemos um momento de adoração, oração. A palavra do Senhor no primeiro livro de Provérbios. Provérbios capítulo 26, no versículo 2. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não encontrará pouso. Amém, queridos? Em outras traduções, correto, está ali na tua tradução? Não virá. Não virá. Então, ou seja, maldição sem causa não alcança ninguém. Amém, querido? Amém. Então nós estaremos agora também no segundo livro de Samuel. Segundo Samuel. Vamos aqui, Reis, Samuel. Capítulo 16. Vamos para o capítulo 16. No 5, vamos estender um pouco mais aí pausadamente. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, do 5 ao 14. Deixa eu achar aqui. 5 ao 14. Essa é a palavra do Senhor. Quando você amaldiçoa Davi. Por isso que eu li primeiro o livro de Provérbios.
Chegando o rei Davi a Baorim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi, enquanto amaldiçoavam, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Absai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça? Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Vamos até o versículo 14. Disse então Davi a Absal e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita, deixe-o em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, do lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino, e lá, diga comigo, descansado. Vamos orar por gentileza. Senhor meu Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o que vive e que reina para todos sempre, aquele que está conosco aqui nessa manhã, representado pelo Deus Espírito Santo, que está aqui nesse lugar. Estamos na tua casa mais uma vez, porque melhor é estar um dia nos teus atos do que 1000 fora dele. Como é bom poder se reunir na tua casa, agradecer ao Senhor, pregar a tua palavra, falar de ti, adorar, e um ato de gratidão. É isso que nós estamos fazendo aqui, porque nós dormimos e acordamos, porque o Senhor nos guardou e cuidou de nós. Estamos agora respirando esse fôlego de vida, fôlego esse que o Senhor soprou em nós e que um dia vai requerer de nós, e que possamos usar, muito bem usado, o fôlego de vida que o Senhor deu para cada um de nós. Nós estamos aqui prostrados diante de Ti, como faço sempre antes de ministrar a Tua palavra. Fale agora através do ensinamento da mesma, e que ela venha fortalecer a nossa vida. Aquilo que precisamos melhorar, vamos melhorar. Aquilo que nós precisamos de fortalecimento através da Tua palavra, vamos nessa manhã sermos fortalecidos, enfim, porque a Tua palavra, ela tem poder. Então fale conosco agora através da Tua palavra. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um fato muito interessante. Talvez você já passou. Quem já passou por esse texto disso, segura Samuel aqui? Para quem já leu toda a Bíblia, já passou. Quem não leu toda a Bíblia, talvez está chegando até lá, né? Segura Samuel. Mas é importante que você tenha o desejo e o prazer de ler toda a Bíblia, assim como você lê todo o livro que você pega lá para ler. Leia toda a Bíblia. E por que eu falo isso? Porque você lendo toda a Bíblia, você vai ter um conhecimento maior, logicamente, dos fatos e acontecimentos que estão inseridos na palavra de Deus. Amém? Estão inseridos na palavra de Deus. E aí a gente vai ter uma ordem cronológica dos fatos, né?
E aí você vai se encontrar melhor dentro da leitura que você se encontra naquele momento que você está lendo. Se você não ler a Bíblia toda, você não vai entender direito. Quando chegou aqui nesse 2 Samuel 16, os capítulos anteriores, para que você possa de fato ter um conhecimento maior e melhor daquilo que nós vamos falar nessa manhã. Então é muito importante que você tenha um desejo, porque na minha geração, o primeiro desejo de um crente quando era lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, que era nascido de novo, era ler a Bíblia, é pegar a palavra, se alimentar da palavra. Por isso que os grandes homens de Deus que estão com mais idade nessa terra estão aí firmados na palavra, justamente porque tinha esse desejo, esse prazer de estar se alimentando da palavra do Senhor, porque a Bíblia, a palavra é o alimento para a nossa alma. Amém? Quem aqui já tomou café da manhã? É o café da manhã, eu já tomei meu café da manhã, já me alimentei, graças a Deus, mas eu alimentei o meu físico. Mas o café da manhã está aqui, o pão que Jesus falou, né? Por isso aquele pão que você se alimenta na parte da manhã, ele também já representa o pão que desceu do céu. Amém? O pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Estamos aqui no nosso primeiro alimento espiritual, que é a escola bíblica dominical. Acho que rimou, né? Rimou, né? Então, esse aqui é o nosso primeiro alimento. O primeiro alimento do crente não é o culto de adoração ao Senhor. A gente vem aqui para celebrar a Deus à noite. Mas o primeiro alimento do crente é a escola bíblica dominical. Você que está do outro lado, que não pode por algum motivo ter ido para a tua igreja, ou ainda não tem uma igreja para ir, nós estaremos aqui também ministrando para a tua vida em nome de Jesus. Eu quero dizer nessa manhã, e quando eu usar essa expressão, eu quero que você entenda. Hoje, nessa parte da manhã, é o dia do Espírito de Simei cair diante de cada um de nós. Você entendeu o que nós lemos? Você entendeu? Quando a gente fala Espírito, aí tem que ter um certo cuidado, né? Porque senão entra o negócio de reencarnação, de não sei o quê, né? Lembra que a Bíblia fala que João tinha o mesmo Espírito de Elias. Aí as pessoas que creem na reencarnação, está vendo? A encarnação está ali, ó. Está naquele livro ali, que João foi reencarnado em Elias. Mas a Bíblia, quando está a colocação da palavra Espírito, é a mesma maneira de agir. No caso, João era porque ele tinha a mesma postura, a mesma atitude de Elias, a mesma coragem de Elias. Por isso eu falo o mesmo Espírito. Só para a gente ter um entendimento aqui da palavra. Antes de nós darmos continuidade aqui na nossa EBD, eu quero dizer que a luta que você está passando, ela não significa que Deus se esqueceu de você. Então fala para o teu irmão que está do teu lado, você que está do outro lado, diga para ele, a luta que você está passando não significa que Deus esqueceu de você. Amém, querido? Poxa, olha a luta que Davi estava passando aqui, irmãos. E Deus tinha esquecido de Davi? Nunca Deus tinha esquecido de Davi. Inclusive aqui fala que a maldição estava sendo lançada contra ele. Ele diz aqui que foi Deus que estava permitindo. Nós fizemos a leitura, não foi? Não fala aqui, irmãos, que era a permissão de Deus aquela maldição? Então, nós precisamos de entender isso, que a luta que você está passando não significa que Deus esqueceu de você. Você que está me assistindo agora, nesse momento, você deve estar passando um momento difícil, um momento de luta. Talvez você que está aqui nessa manhã, quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente adora, a gente ri, a gente glorifica a Deus, mas todos nós temos as nossas lutas. Não é verdade, irmãos? Você que está do outro lado também, quantas vezes você está rindo, está se alegrando, mas passamos pelas nossas lutas, pelos nossos momentos, que essa caminhada, essa nossa vida, como eu falo sempre aqui. Mas não significa que Deus se esqueceu de você. Deus nunca esqueceu de você. Aleluia. E por que Deus permite então certas situações? Justamente para que Ele possa mostrar para cada um de nós que Ele é um Deus poderoso e que em qualquer momento Ele pode mudar a circunstância da nossa vida.
É justamente por isso. Deus permite, Ele não amaldiçoa ninguém, mas Ele permitiu a maldição. Mas em Provérbios capítulo 26, diz que a maldição sem causa não encontra repouso. Uma maldição sem causa, que não tem brecha. Quando não tem brecha, a maldição não pode prevalecer sobre a tua vida. É isso que por isso que eu li Provérbios primeiro, para depois ler o texto, 2 Samuel 16. Uma maldição sem causa, ou seja, sem brecha, ela não vai encontrar repouso na tua vida. Então, se tem brecha na tua vida hoje, você que está me assistindo agora, fecha esta brecha para que Deus possa de fato te abençoar. Amém? Você que está me assistindo agora, e você não está assistindo por acaso, é porque Deus quer falar contigo. Aonde vai chegar esse vídeo? Se tem alguma coisa que está prendendo o seu coração, falta de perdão, etc e tal, você hoje é amanhã de você se libertar de tudo isso. Porque se tiver, olha, a maldição sem causa. Não tem causa, não tem brecha, Deus vai se manifestar. Amém, querido? Então, primeira parte aqui dessa escola bíblica dominical, que ontem alguém pegou uma caneta minha lá na gaveta e subiu com ela. Foi você não, né, Daniel? Poxa. Logo depois, Daniel vai vir aqui fazer o ofertório. Aqui depois do culto, tá bom? Ó, o Daniel está de parabéns. Porque ele trouxe pessoas ontem aqui para a igreja. Ó, viu como é que vocês podem trazer pessoas para o culto da igreja? Vocês podem, trouxeram ontem, pode continuar convidando para trazer para os cultos domingo. Não é verdade? Então, se vocês fizeram ontem, tem igreja ali que faz as canas, dá um prêmio para as pessoas que trouxerem mais pessoas, mais visitantes para a igreja. Eu acho legal, porque isso faz a pessoa, mas eu acho que isso tem que ser do coração. De um novo convertido, o cara que nasceu de novo, o cara que tem prazer de convidar, de mostrar para os amigos o Deus que você tem e quer que eles tenham esse Deus também. É tudo legal isso, mas eu acho que quando você faz isso, a pessoa está fazendo em prol de alguma coisa. Você tem que fazer porque você é um cara que fala, que evangeliza, que fala de Cristo. Amém, querido? Então é dessa maneira. Então, vocês que chamaram pessoas hoje para vir aqui na igreja, no culto jovem, convide também para assistir os cultos de domingo à noite. Amém, querido? Então vamos voltar aqui. Ele nunca se esqueceu e Ele nunca se esquecerá de cada um de nós. Deus nunca, quantas são as vezes que parece, quando nós estamos no pior momento da nossa vida, que todas as situações são permissão de Deus. Primeira coisa que eu quero que você entenda, irmãos, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Oh, meu Deus, posso ouvir um amém? Ele não tem poder sobre esse negócio de quem falar porque o diabo está trabalhando ali. Não tem diabo. Para de assistir coisa de internet aí. Esses caras de internet, eles não têm compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus é pastor de igreja local. Pastor de igreja local tem compromisso com Deus, porque tem compromisso com as ovelhas, ensinar a palavra, a verdade da palavra. Esses camaradas da internet não têm compromisso, nem com ovelha e muito menos com Deus. É like, é ganhar dinheiro em cima da internet. Não vai atrás dele, não. Vamos esquecer esse camarada aí. A gente precisa de entender, Deus, os fatos todos são permissão de Deus. Agora, Ele permite até um certo momento, porque a Bíblia também diz que Ele não permite situações na tua vida das quais você não pode suportar. É isso. Se isso aqui aconteceu com Davi, foi maior de que, quem sabe, está acontecendo com você, comigo, é porque ele sabia que Davi, ele poderia suportar um pouco mais do que eu, do que você. Mas todos nós passamos e vivemos por situações contrárias da vida. A justiça de Deus, querida, é tão linda que se você pudesse
analisar esse Deus que nós temos, Ele sabe da fragilidade de cada um de nós. Da sua, você que está do outro lado, da minha. Ele sabe que Ele pode suportar mais, Ele sabe que Ele pode suportar menos. Ele fala, eu não vou deixar e não vou dar nada além daquilo que você não pode suportar. Deus é justo e é fiel. Amém, amém, querido? Amém. Deus nunca tinha se esquecido de Davi. Amém, irmãos? Deus nunca tinha se esquecido de Davi. E Deus nunca se esqueceu de você. Então, diz aqui que Ele, no final de tudo, por que Ele permite? Porque no final de tudo, diaconisa Rosana, Ele coloca os seus inimigos debaixo dos seus pés. Amém, querido? Tudo que Ele permite é para que lá no final, opa, agora você está embaixo dos meus pés. É justamente para isso. Para que Ele faz isso? Para que o nome dele seja glorificado. Não é o pastor, não é a denominação, não é a igreja, não é ninguém. É para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Agora vamos para cá. Você imagina Davi, um rei poderoso, com a cabeça coberta. Ele havia dentro do reinado, e da maneira que era o reinado, uma cabeça coberta aqui significava que ele tinha perdido a glória, que ele era um rei poderoso. Então significava que ele tinha perdido a glória. E é nesse mesmo contexto aqui que Satanás envia Simei para cumprir verbalmente com esses ataques, usando a sua própria boca. Olha como é que Deus faz, irmãos. Deus sempre vai mandar, naquele momento, alguém para que venha agir ao teu favor. Amém, querido? Amém, irmãos? Vamos lembrar o seguinte: nós precisamos lembrar que Davi poderia se colocar debaixo das maldições, não poderia? Ou não poderia? Hoje nós temos tanta fragilidade de crentes na igreja, que qualquer coisa, acho que a maldição me pegou, acho que não sei o quê. Não é assim, irmãos? Não é verdade? Isso aqui não sei o quê, não sei o que lá. Então, quando acontece isso, nós precisamos entender o seguinte: primeiro ponto, Deus está permitindo a situação. Segundo ponto, dentro dessa situação, Deus vai me livrar. E eu vou sair mais fortalecido dessa. E eu vou entender que o meu Deus agora, aquilo que eu imaginava, que eu pensava que era um Deus, apenas um Deus, eu vou entender que Ele é um Deus que muda qualquer situação da nossa vida. Amém. E é dessa maneira que a gente precisa de entender. Então aqui o contexto é como que ele tinha perdido a glória, né? Mas é bom lembrar que Davi poderia se colocar debaixo das maldições, porque aí entra aquele grau de fraqueza, né? De não sei o quê, a tristeza passa a predominar, né? E aí a gente fala assim, poxa, aí começa a se lançar dentro daquele fato que você está vivendo e acaba que você perde as suas forças. Então Davi podia realmente, naquele momento ali, ele poderia estar de pé, sujeitar, poderia se colocar debaixo das maldições, e sujeitando-se às mesmas até revidá-las, porque ele era o quê? O rei de Israel, e como rei de Israel, ele poderia revidá-las, irmãos. Mas sabe o que acontece aqui no texto que você leu, e eu li pausadamente, segundo Samuel 16, no 5 a 14, ele preferiu estar nas mãos de Deus. Fala para o teu irmão assim, quando você estiver passando qualquer coisa, qualquer perseguição, seja qualquer situação, não revide, prefira estar nas mãos de Deus. Porque quando você está nas mãos de Deus, a resposta virá para a tua vida. Essa é a verdade. Quantas foram as vezes que nós passamos situações que a gente pensou, vou revidar. Vou dar o troco, vou fazer da mesma maneira. Não é assim, irmão, que a gente pensa? Mas não faça isso, porque Deus que está permitindo essa situação, para lá na frente, pela sua postura e sua atitude, Deus te abençoar.
Se você não entender isso aí, vai ficar toda a vida aí como crente lá em cima, lá embaixo, e não sei o que, não sei o que lá. Nos abatemos, é normal, porque somos humanos, também acontece comigo. Mas eu não me prostro diante das situações. Eu entendo o seguinte: isso aqui Deus permitiu, lá na frente Deus vai mudar a situação. Amém, querido? Glória a Deus. Então ele preferiu o quê? Diga comigo, estar nas mãos de Deus. Ele preferiu, diaconisa Leila, depender das bênçãos de Deus. Ele preferiu depender das bênçãos de Deus e não da maldição do homem. Porque ele estava sendo amaldiçoado, mas ele falou: eu prefiro as bênçãos de Deus. Existe crente que fica em dúvida disso. Ele se prostra. Lógico que aqui, literalmente falando, ninguém vai preferir a maldição. Mas quando você se prostra diante da situação e você não busca Deus, você está querendo responder o seguinte: eu aceito essa situação na minha vida. Ou não é? Você não vai literalmente falando: eu quero a maldição para a minha vida. Não. Mas a sua atitude, a sua postura diante daquele fato vai mostrar que você está aceitando aquela maldição para a tua vida. Mas Davi era o rei de Israel, poderia revidar. Amém, igreja? Ele preferiu estar nas mãos de Deus. Ele preferiu depender das bênçãos de Deus. Ele não preferiu a maldição dos homens. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: esteja na vontade de Deus. Você que está do outro lado, esteja na vontade de Deus. Porque quando nós estamos na vontade de Deus, a situação, numa hora, noutra hora, em um momento, em outro momento, vai se manifestar e vai ser a seu favor. Vai ser ao seu favor. Amém, querido? E é muito importante lembrarmos, através dessa palavra, que Davi poderia se colocar, lógico, como eu já falei, debaixo das maldições e sujeitar-se às mesmas, né? Bom, quando acontece, poxa, foi meu filho, foi o que aconteceu comigo, foi isso. Quando acontece um montão de coisa na tua casa, como é que você fala: será que eu estou debaixo de maldição? Você que está, talvez você crente não, mas alguns crentes sim. Mas você que está me assistindo agora, onde o vídeo vai chegar, a gente fala: meu Deus, será que eu estou debaixo de maldição de alguma coisa? Não é verdade, irmão? E a vida, e os fatos que ocorreram na vida de Davi, você conhece toda a história. Ele poderia falar: poxa, será que eu estou sendo amaldiçoado? Não é verdade, irmão? Ele poderia se prostrar diante das situações da vida, quando tudo der errado para nós. Quando você tenta uma coisa, não consegue, tenta outra coisa, não consegue. Como é que vem na tua mente? A Bíblia vem na tua mente: será que eu estou sendo amaldiçoado? É isso que o inimigo, ele quer, de uma forma sutil, encaixar na tua mente isso, para que você não entenda que esta situação, numa hora certa, Deus vai se manifestar. Amém, irmãos? Então ele poderia colocar-se debaixo da maldição, sujeitando-se às mesmas, e ele poderia, como eu já falei antes, até revidá-la, porque ele era rei de Israel. Mas ele preferiu estar nas mãos do Senhor. Ouça o que eu quero falar contigo nessa manhã, você que está do outro lado. Satanás, ele tem um objetivo. Sabe qual é o objetivo de Satanás? Nós vimos aqui, num texto que nós lemos, que atiraram pedra em Davi, não foi? Quantas pedras já foram atiradas em cada um de vocês? Quantas foram? Agora, vamos só lembrar que quando Davi matou o gigante, ele usou a pedra. Ele usou a pedra. Você entendeu? Só para você, eu não vou pegar lá a história, mas só para você fazer uma... Ele usa a pedra. Não é verdade, irmãos? Então, quantas foram as pedras? Porque diz o texto aqui, né? Eu poderia até colocar eu não coloquei um título aqui para mensagem, mas poderia até colocar a pedrada, né? Porque foi uma pedrada que estavam dando, e Davi começaram a jogar pedra nele. Então, eu só quero que você entenda essa parte aqui. Satanás tem um objetivo.
E qual é o objetivo de Satanás? Em cada pedra tirada, ele tem um objetivo. O primeiro objetivo, fazer você perder a razão. Amém? Quantos aqui já foram atingidos com pedras? E nós estamos falando de pedra, você está entendendo? Que já tiraram sobre a tua vida. Calúnias, mentiras, etc e tal. E outras coisas mais. Não é verdade, irmãos? São pedras atiradas. Então fizeram isso também com Davi. E é isso que eu quero que você entenda o seguinte. Só que agora você vai precisar de usar o teu lado discernimento espiritual. Porque nessas situações você tem que ter discernimento espiritual para saber como você vai agir com a sua atitude naquela situação. Porque se tu não tiver discernimento espiritual, você vai dar ouvido a Satanás e vai estragar aquilo que Deus quer realizar na tua vida lá na frente. Você está entendendo? Porque ele tem um objetivo. E qual é o objetivo de Satanás? Cada pedra tirada, ele quer que você perca a sua razão. É só isso. Tudo que acontece na nossa vida, você tem que ter uma postura, ter uma consciência de decisão, para que você não possa, naquela decisão, naquele momento, daquele fato que está acontecendo, você usar. E aí você vai estar dando o quê? Brecha para Satanás. Porque esse é justamente o objetivo dele. Usar aquela pedra, vamos botar pedra como situações, como aquilo que lança na. Quem está entendendo aí, irmãos? E aí ele usa isso aí, ele tem esse objetivo. E o objetivo é que você possa perder a razão. Quantas vezes nós já se metemos em alguma coisa, que jogamos a mesma pedra, atiramos a mesma pedra, e aí nós perdemos a nossa razão. Ou não foi? Bom, vamos ser sinceros, vamos levantar a mão, eu levanto a minha. E aí a gente perde a nossa razão. E aí o diabo falou, meu objetivo foi alcançado. O meu objetivo foi alcançado. É isso que o diabo faz. É ele que permite, Deus permite, mas ele usa essa permissão de Deus, que através dessa permissão, ele vem com o seu objetivo, fazer você perder a razão. Isso aqui é muito claro para nós, irmão. Se você pegar essa palavra aqui, todas as palavras são ministradas, que seja por mim, cada irmão que aqui ministra a palavra, graças a Deus, as palavras desse público têm sido palavra de alimento para nós, todos aqueles que ministram aqui, você vai crescer espiritualmente na palavra, irmãos. Pega a palavra que está sendo lançada nessa manhã, isso aqui é um remédio para a nossa alma. Amém, querido? Davi tinha todos os motivos para ficar irado, tinha ou não tinha? Quem já foi irado aqui? Quem já foi irado aqui? Aleluia, glória a Deus. Nossa Bíblia nunca ficou, não fala nada não. Você sabia que ficar irado não é pecado? Está na Bíblia. Irá, mas não pequeis. Então, ficar irado não é pecado. Porque ele falou assim, irai-vos, mas não pequeis. Né? Senão ele falava assim, não pode irar. Olha aqui, ó, não pode, mas ele falou, irai-vos, mas não pequeis. Então irar não é pecado. Agora, você permitir que a sua ira se manifeste de tal maneira, aquele negócio assim, ó, eu vou dar, atenção, eu vou dar o troco. Aí você pegou. É justamente isso. Imagina se Deus desse o troco na nossa vida pelos nossos erros e as nossas falhas. Mas Deus é amor. Amém. Amém, querido? Por isso que fala irai-vos, mas não pequeis. Irar não é pecado. Somos humanos, é um sentimento de raiva. Muitas das vezes a raiva. Mas você não pode pecar. Usar aquele momento para atirar a pedra também. E a gente precisa de aprender com esse estudo aqui, ou essa administração nessa manhã. A gente precisa de aprender, porque tudo que está inserido na Bíblia serve de lições para a nossa vida. Amém, queridos? Então qual é o objetivo de Satanás? Para cada pedra tirada na nossa vida, fazer você perder
Só anotar isso aí, guarda isso na tua mente. Quando você estiver na questão, opa, peraí, não vou revidar, vou deixar Deus trabalhar, porque eu sei que Satanás quer fazer eu perder a razão. Entendeu? Os garotos lá que estão sorrindo toda hora lá, deve estar gostando da mensagem, não é isso? Tá bom. Então Davi tinha todos os motivos para ficar irado. Porque, afinal de contas, irmãos, olha aqui, eles sofreram injustiça, diz o texto aqui, ó, injustiça do seu filho Absalão. Não foi, irmãos? Por isso que eu falei, quem já leu a história, quem já leu a Bíblia, se você não leu ainda essa história, tu não vai entender o que eu estou pregando. Eu peguei só um contexto, eu não peguei todo o contexto, peguei alguns versículos, são textos. Então ele tinha todos os motivos para ficar irado, o diácono Antônio, porque eles sofreram injustiça de seu. Quem já sofreu injustiça aqui? Poxa, eu também, muitas, quantas e quantas. Mas se com a vara verde fizeram o que fizeram, imagina com a vara seca. Se com Jesus fizeram o que fizeram, imagina comigo. Quando acontece qualquer coisa comigo, eu falo, meu Deus, se fizeram com Jesus, o que eu vou fazer com um pecador? Aí eu vou vivendo a minha vida. Agora, se você ficar com o sentimento de atirar a pedra de volta, não é verdade, irmão? A gente tem que saber naquele momento ali se dominar. Domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. O domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, tu consegue dominar a situação. E ele passou a injustiça do seu filho, Absalão, e ainda por cima, vem Simei, atirando pedra. Desculpa, até inverti naquela hora lá. Né? Simei atirou pedra. Eu falei Simão, coitado de Simão. Simão nunca tirou pedra em ninguém. Eu sempre lembro do Simão, né? Então, eu já tirei até o negócio da igreja dele e botei lá dentro. Eu não quero aquilo aqui não. Já tirei daqui, já pedi para tirar cedo e botei lá dentro lá. Aquele barril lá. Desculpa aí, eu gostei, tá? Eu não sou. É porque às vezes eu entro ali, tem um bar do outro lado, eu entro lá, também tem um negócio desse. Aí eu entro no outro lugar, também tem um negócio daquele, quer dizer, então a gente tem que ver aonde é que isso deve estar. Eu sou a favor disso aqui, ó. Seja pastor, seja o que for, minha filha está me assistindo, ela que pediu, não tem problema não, quando eu tenho que falar, eu falo para qualquer um. Eu sou a favor disso aqui. Eu, para fazer jovem se alegrar na presença de Deus, eu fui jovem. Eu me converti jovem e estou firme até hoje no Evangelho, 42 anos é de Evangelho, tá? Não é de ministério não. Tá? E eu nunca, sempre tive púlpito na igreja. E não foi por causa disso que eu me afastei. E nem me atraiu. Você entendeu o negócio? Sou contra não, tá, irmão? Assim, jovem, está na outra geração. Graças a Deus que a parede não está preta. Fizeram uma cor bonita, legal, gostei. Nós parecemos pouco. Essa aqui vai tirar antes. Hoje à noite eu vou tirar. Mas vamos lá, irmão. Vamos voltar para cá. Então ele sofre injustiça, depois vem Simei tirando pedra. Quantas vezes nós somos levados pelas situações? Quantas foram as vezes que você passou por uma situação que você falou assim, eu vou chutar? A gente fala balde, né? Mas alguns falam quando é baiano, pau da barraca. Chutar o pau da barraca, porque a barraca está lá, está com o pau. Quando tu chuta, ela faz o quê? Ela cai. Né? E muitos de nós usamos a expressão, vou chutar o balde. Agora o balde está bem cheio de cimento, você vai se ferrar, né? Vai arrebentar, vai machucar o teu pé. Mas quantas são as vezes? Quem já falou isso, irmão? Bom, já lá, 1, 2, 3. Tem gente ali do outro lado também. Né? Tem hora que dá vontade de chutar o balde, irmão. Ou não tem? É injustiça, é injustiça familiar, é injustiça de igreja, é injustiça de quê? É na vida profissional, é o trabalho, irmãos. É tudo isso, e Davi passou por tudo isso, injustiça Absalão do próprio filho, irmão. Se ele fosse olhar, eu estou debaixo de maldição, não dá mais para lá. É o meu filho aqui, é o outro ali, é o que aconteceu com a minha vida, é o não sei, minha vida é maldição.
Ele poderia pensar isso, não poderia, irmão? Quantas são as pessoas que falam assim, eu sou amaldiçoado. Quanta coisa que acontece na minha vida, ele está esperando a sua atitude. Quando você crê em Deus, Deus vai mudar a situação. Você entendeu? Ele só está esperando a sua atitude. Qual vai ser a sua postura? Tu vai chutar o balde? Ou vai ter uma postura de buscar a vontade de Deus para a tua vida? Então ele podia ter feito isso aqui também. Só que quando as pessoas perdem o equilíbrio e fazem coisas que nunca fizeram. Na verdade, olha aqui, irmãos, quando acontece uma coisa, tem gente que faz uma situação que fala, meu Deus, eu já assisti no meio na comunicação, a pessoa fala assim, caramba, mas esse vizinho aí, eu estou com ele aqui, mora há 30 anos. Esse vizinho nunca teve nada. Esse vizinho sempre foi uma pessoa legal com a sua família, eu sempre via com a família. Quem já ouviu isso aí? Já cansei de ouvir isso. Mas em algum momento, aquele camarada ali, ele revidou uma situação que aconteceu na vida dele, e aí ele perdeu a razão. E ele não teve uma capacidade, espiritualmente falando, para discernir, e aí deu brecha, e Satanás ganhou aquela situação ali. É por isso que eu falo, irmãos, todos nós, em alguns momentos, podemos agir de uma maneira que vamos perder a razão. Quem está entendendo aí, irmão? A gente escuta essas reportagens. O cara tinha 30 anos aqui, com a família, eu vi indo com a família, o outro que acabou de fazer aquilo com aquela mulher lá, mas ele ia todo dia, lá para não sei para onde, para pastelaria, para churrascaria, era um casal feliz, ó. Mas foram situações que o cara foi colocando no coração dele, pedrada que ele foi levando, e ele não soube em algum momento segurar aquela situação. O inimigo se aproveitou da brecha, e aí a maldição encontrou causa. Porque maldição sem causa não encontra pouso. Vocês estão entendendo a palavra, irmãos? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quantos evangélicos acontece isso? Pastores também, pastor fez isso ali, pastor fez aquilo ali, e acontece com todos nós, seja pastor, padre, seja quem for, mas acontece, porque vai remoendo aqui, ó, tu vai pegando aquilo lá, ó, que vai enchendo, que está enchendo, irmão, não é verdade, irmão? Aquilo está enchendo, chega uma hora, se você não tiver um discernimento espiritual, saber entregar as coisas na mão de Deus, não permitir que o inimigo tome proveito naquela situação, você explode. Não é verdade, irmãos? Aí Satanás fica rindo lá, falou, opa, era isso que eu queria, o meu objetivo era isso, era ele perder a razão. Era ele perder a razão. Então, nesses momentos, nós precisamos ter equilíbrio. Amém, queridos? Amém. Equilíbrio, porque o equilíbrio vai fazer as coisas passar na tua vida que você nem vai perceber, por causa do seu equilíbrio. Eu pergunto aqui, nesta manhã, vocês que estão aqui, você que está do outro lado, quem aqui já não testemunhou alguma briga de vizinho onde a pessoa fica totalmente desequilibrada? Meu Deus, amigo. São as perguntas que todos nós já vimos, já passamos, já vivemos. Meu Deus, eu quando era menor, morava lá na Pedra Rasa, fui nascido e criado ali. E aí, eu cansei de ver essas brigas. Inclusive eu vi um marido matar o rapaz por uma situação que não teve equilíbrio. E que a mulher também não teve sabedoria, porque precisa ter sabedoria. Porque o marido vem do trabalho cansado. Toda vez que o marido vem cansado, ou uma mulher que vier de qualquer lugar cansado, espera primeiramente que a pessoa esvaziar de tudo, para depois perturbar o saco dele ou dela. Porque se você não tiver esse equilíbrio, você vai trazer consequência para o teu lado, para a tua família.
espera descansar, espera tomar um banho, dá um almocinho para ele legalzinho, um jantarzinho. Aí depois vai bater um papo. Aí o cara estava vindo do trabalho. Mal ele entrou em casa, a mulher falou assim, aquele cara ali mexeu comigo. Pronto. O cara foi lá, pegou uma faca. Se eu me lembro qual fosse hoje. Muitos anos já se passaram. Qual fosse hoje? A imagem ficou. E ficou tanto para testemunhar aqui no ensinamento de hoje. Já cantando, pegou uma faca, foi lá e matou o cara. Resultado, uma coisa, Satanás ali fez o quê? Tomou proveito. Abriu a brecha, o cara foi preso, a mulher ficou sem marido, ficou sem os filhos, porque o cara foi preso e o outro morreu. Nós precisamos ter equilíbrio. Isso serve para famílias. Todos nós vivemos situações, irmãos. O cara chega cansado e já tem um estresse no trabalho, porque, irmão, tem muitos anos de trabalho. Não é fácil não, irmão. Tinha na hora do almoço que eu falava assim, eu dou um soco na cara desse cara. Na hora do meu almoço eu chorava, o cara era muito enjoado. Eu não sei se ele já morreu, vou falar aqui, também não está assistindo mesmo. Aloísio Pereira Nunes, eu não esqueço o nome dele. Foi na minha mente. O cara era enjoado demais, cara. Aí eu falava assim, não posso perder meu equilíbrio, já era evangélico, porque eu tenho 2 filhos lá em casa, pequenininho para cuidar. Então, eu tinha meu equilíbrio. E ali eu fiquei 10 anos. E quando aconteceu isso, eu tinha 3 anos de trabalho. Então, você precisa dominar a situação. As pedras que são atiradas sobre a nossa vida. Você está entendendo, meu irmão? Você não veio aqui de manhã à toa para participar de um culto, para fazer parte da liturgia religiosa. Você veio aqui para receber uma palavra para a tua vida nessa manhã. Então ele poderia fazer tudo isso. A gente não pode perder o equilíbrio, porque todos nós já vimos um fato, um acontecimento, uma briga, que as pessoas ficam totalmente desequilibradas. E uma pessoa desequilibrada, ela perde o direito da razão. Ou não é, irmãos? Ela olha que uma pessoa desequilibrada, ela pode agir de uma maneira assim, ó, como esse pegou uma faca e matou o camarada. A mulher não teve sabedoria. Deixava ele entrar, tomava um banho, o banho já esfria a cabeça. Você já veio na rua, para um banhozinho, batia um papo, poxa, quando você puder conversar com aquela vizinha, que ele anda mexendo comigo ali. Ou, sabedoria, nem falava nada. Deixa o cara mexer, ela tem que ter a postura dela como mulher. Pode mexer, agora a postura dela como mulher é que vai dizer. Uma hora ele vai parar, porque ela teve a postura dela. Ou não é? E evitar esse desastre que acabou com a vida do marido dela. E ela não sei mais a história, porque o tempo passou, isso já deve ter saído, enfim, mas acabou. Em um determinado período, destruiu ali, em um momento, a própria família. Então, irmãos, quando a atuação do Espírito disciplina, que acho é o ponto certo, o momento certo, que foi o momento da pedrada, diz aqui que atirou pedra, não foi? Eu só quero pegar esse texto. Toca justamente no valor humano das pessoas. Tem certas pedradas, olha, irmãos, que toca justamente no valor humano das pessoas, né, irmão? E quando toca no valor humano das pessoas, tem hora que a gente fica desequilibrado. Não é, irmão? Pô, tocou no valor humano da pessoa, fica desequilibrado, né? Certas pedradas é assim. Aí, o que acontece? Aí a gente fica assim, quer ver? Algumas frases que nós usamos. Isso eu não vou admitir para a minha vida. Uma frase, eu não sei se vocês já falaram, mas pode ter falado de uma forma diferente. A outra, tudo menos isso. A outra frase, o que você disse, ainda muda a expressão da face para falar. Agora quando falou, eu te amo, o que você disse, meu amor? A expressão diferente. Aí o que você disse?
Aí a outra, para terminar, que tem muitas frases aqui, e que são mais usadas aqui, 4 eu tirei. Agora chega, você vai ver. Aí quando fala você vai ver, está querendo dizer assim, eu vou retribuir também. E aí o diabo fala assim, era isso que eu queria. Ele, os anjos decaídos dele, Satanás e os demônios. Fala, opa, vamos aplaudir agora. Vamos aplaudir que era isso que eu queria. Era essa conclusão que eu queria que chegasse a essa situação. Porque ele veio matar, veio roubar e veio destruir. Então, irmãos, quando isso acontece, o que nós entendemos? Isso vai demonstrar que a pedrada teve efeito. Ou não é? Quantas pedradas nós já levamos? Não teve efeito nenhum. Nós tivemos nosso equilíbrio, soubemos decidir, né? Na hora, do lado certo, da maneira certa. Mas quando isso acontece, aí ele está falando assim, o diabo, opa, a pedrada, ela teve efeito. Aquilo que o diabo desejava, no caso, ele fala assim, eu consegui realizar. Era isso o meu objetivo. Era isso que eu queria. Quem está entendendo aqui? Não abra mais brecha para Satanás, meu irmão. É isso que ele quer. E ele vai se exaltar. E ele vai falar, era isso que eu queria. Eu consegui meu objetivo. Eu destruí um lar, eu destruí uma casa, eu destruí uma família, eu destruí um casamento, eu destruí um ministério. Era isso que eu queria. A outra coisa aqui, é que você coloca dentro do lado humano, que mexeu no valor humano. Quando mexe no valor humano das pessoas, as pessoas querem retribuir. É que ele quer fazer você se sentir condenado. E quando ele quer fazer você se sentir condenado, o diabo, opa, aí para que você possa se expressar de uma maneira rude, enfim, para agir da maneira que você não deveria agir. Davi, lembrando, poderia fazer tudo isso, que ele era o rei de Israel. Amém, querido? Davi poderia se entregar, irmãos, e alimentar-se dessas mentiras. Verdade, irmão? Quantas foram as mentiras que já lançaram sobre a tua vida? Alguém aqui já teve? Já mentiram sobre a tua vida? Já falaram coisas que não era? Quantas foram? E você se alimentou dela, porque é isso que o diabo quer. Você lança essas mentiras através de pessoas, você pega aquela mentira e se alimenta, fica se correndo, eu não dou direito, ele vai ver só, tu vai, não sei o que lá, vou dar um troco, e não sei o que lá, não sei o que lá. É assim que a pessoa fica, não é, irmãos? É dessa maneira que a pessoa fica. E ele poderia também falar o seguinte: Deus me abandonou. Por isso que eu falei antes. Pode falar. A minha foi muito marcada, porque eu tinha 15 anos quando essa igreja foi feita, né? E no carnaval de 84, estava na igreja, 85 não teve retiro na minha igreja, e eu fui ficar na casa da minha avó. Quando eu voltei desse carnaval para a igreja, no domingo seguinte, o pastor me excluiu da mocidade. Porque foram falar para ele que eu estava falando carnaval de baiana, minha tia, e era minha irmã gêmea. Aí dali meu coração ficou entristecido, eu saí da igreja. Entendeu? Ela pegou uma pedrada naquela situação, ainda era uma jovem, né? Precisava do teu crescimento mais espiritualmente falando, né? É gêmeos, eu também sou. Graças a Deus meu irmão é pastor, mas imagina se meu irmão não fosse um pastor e fosse sair da pesada, eu estou ferrado, meu irmão. Eu ia fazer, se eu tivesse barba, eu ia tirar barba, se eu tiver, eu ia ficar careca, eu ia fazer isso, né? Tem mais uma. Agora, ontem, minha filha contratou um rapaz para trabalhar com ela. Aí minha filha falou assim, aqui é minha mãe evangélica. É evangélica? Eu vejo a senhora bebendo no bar em cima. Outra é gêmeos. A irmã dela não é evangélica. Aí ela pega essas coisas. Faltou sabedoria do pastor.
Amém? Do pastor. Eu falo sempre isso, eu tinha essa preocupação, que não é para você ter essa preocupação. Porque quando eu me converti, eu vi no mundão, então eu bebia muito. Eu bebia, o que tu imaginasse eu bebia. E aí, quando eu me converti, eu estava na padaria, eu pedi um top. Lembra do top? Top. Só que o top era com a garrafa de cerveja. E aí, sabe o que eu fazia? Com medo dos crentes passarem e me condenar, eu botava o rótulo lá de fora, assim, para poder passar meu rótulo, que era top, não era cerveja. E era assim, eu fazia isso, olha que besteira minha, mas eu fazia. Porque infelizmente tem uns crentes aí que são dessa maneira. Ele quer te condenar. E aí ela aconteceu, ficou afastada do evangelho, por um erro gravíssimo da liderança da igreja, de afastá-la, enfim. E aí ela pegou aquilo, né, na mente também, que é uma pedrada que ela lançou na vida dela. E quando isso acontece, o que eu devo fazer? Tenha a vida no altar na hora das pedradas. Se você tiver a vida no altar na hora das pedradas, o que eu quero falar contigo é o seguinte: Davi teve essa postura, porque Davi tinha uma vida no altar. Então o que eu faço nessa situação quando vier sobre nós? Tenha a vida no altar, porque Deus não te abandonou. Amém, querido? Davi sabia de sua vida no altar. Você sabe da tua vida no altar? Primeiro ponto é esse. Você precisa saber. Se você tem a vida no altar, deixa as pedradas, que elas não vão te destruir. E Davi sabia disso. Eu tenho a vida no altar. Eu tenho a vida no altar. Na hora certa, Deus vai se manifestar na minha vida. Agora, não tem a vida no altar, está falhando, está errando, abriu brecha, toma cuidado, que isso pode alcançar. Porque maldição sem não encontra pouso. Agora, tem brecha, tem pecado, não está com a vida no altar, cuidado, que o diabo vai prevalecer sobre a tua vida. Cuidado. Davi, ele sabia, eu tenho a minha vida no altar. Pode vir o que vier, as pedradas que me atirarem, mas eu tenho a minha vida no altar. Amém, queridos? Então ele sabia que a vida dele estava no altar. Ele sabia, queridos amados, você que está do outro lado, que aquela dor iria produzir. Eu gostaria que tu anotasse isso. Ele sabia que a vida dele estava no altar. E ele sabia também, Larissa, que aquela dor iria produzir algo para o Senhor. Romanos 8, versículo 1, pode anotar, diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui, diga glórias a Deus. E se você está em Cristo Jesus, você está com a tua vida no altar, não tem condenação sobre a tua vida. Satanás não poderá te condenar, porque ele que traz a condenação na sua mente, quando as pedras são lançadas, para que você possa jogar aquele sentimento de raiva, de ira, falta de equilíbrio emocional, enfim. João capítulo 8, eu vou ler aqui, os irmãos, estou quase finalizando, João capítulo 8, do 3 ao 5. João capítulo 8, do versículo 3 ao 5. Diz assim, 8, 3 ao 5. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher, eu vou até o 5, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O Senhor que diz:
eles estavam usando, eu estou indo além, tá, irmãos? Eu vou um pouco mais. Desculpa, o 4. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ensina a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Só até aqui o 5, olhando o 6, mas até o 5. E o Senhor, que diz? Olha aqui essa situação. Aqui fala os fariseus e dos religiosos. Não fala aqui? Eles eram religiosos, fariseus, e segundo a lei de Moisés, justamente era isso. Mas eu já dei uma aula sobre isso. Quem sabe um dia eu vou voltar aqui na escola dominical, vou até procurar ela, que o tema era assim, me parece. Por que Jesus não condenou a mulher pega em adultério? Porque houve falha na lei. Eu já dei essa aula aqui. Além de Jesus ser praticar o amor, ele sabia como é que a lei se manifestava. Por exemplo, quantas pessoas estão presas hoje que tem falha na lei? Está meio difícil aqui a voz. Ele sabia que tinha falha na lei, não é? E quantos estão presos hoje de uma forma injusta, que a lei falhou? Jesus sabia disso. Primeiro, ali não era um local para julgamento. Existia um local para fazer isso. Não era ali. Mas, mudando um bocadinho só isso, que eu quero falar, é que ele faz essa pergunta: e o Senhor? O que o Senhor diz? Então é isso que nós precisamos entender quando nós estamos vivendo uma situação contrária na nossa vida. É que essa bateria aqui, essa pilha do microfone, ela não é carregada. Então ela veio, então ela vai enfraquecendo com muita fragilidade. Aí a gente vai ter que botar a pilha que é carregada. Recarregada. Mas tem lá a pilha lá. Então voltando aqui, Jesus disse: eu não a condeno. E a falha na lei, porque uma pessoa pega adultério, um homem tinha que estar presente também. Não é verdade? Ela adulterou sozinha? Então Jesus sabia disso tudo. Jesus, ele sabia de tudo isso, além de praticar a justiça do amor. Saber decidir situações na hora certa e correta. Então, o que a gente quer dizer isso aqui? O que nós queremos falar aqui? Pessoas que não refletem sobre aquilo que faz. Os religiosos, aqui fala fariseus, eles não refletiram naquilo que faz. Eles lançaram a pedra logo. Mestre, essa mulher aqui, eu falei, pega e adultera. Por que não? A lei de Moisés, ele estava querendo dizer, a lei de Moisés manda a gente matar logo. Apedrejar, lançar pedra até a morte. Foi isso logo que eles falaram. Então o que eu entendo aqui? Pessoas que não refletem sobre aquilo que faz. Na hora das pedradas, muitos dizem que não dá para pensar, porque é o momento da pressão. Eles quiseram falar assim: Jesus, a lei manda fazer isso. Eles estavam pressionados, além de ser fariseu e religioso. Mas tem um momento da pressão, isso que eu quero que você entenda, que na hora da pressão nós não refletimos aquilo que a gente vai fazer, porque nós estamos vivendo o momento da pressão, da pedrada. Quem está entendendo aí? E na hora da pressão que o inimigo vai te usar para agir de uma maneira incorreta. E nós somos pressionados todos os dias nessa terra. É pressão para todo lado. É familiar, é profissional, é até espiritual. É pressão de todos os lados. Mas uma coisa que eu quero, já finalizando essa ministração dessa manhã. Se nós vamos entrar no jogo e atirar pedra, vamos entrar no jogo do diabo, irmãos? Qual a decisão que nós devemos tomar? Isso aqui são algumas perguntas que eu preciso de fazer para você que está aqui nessa manhã. Nós vamos entrar no jogo do diabo e atirar a pedra? Qual é a decisão que eu devo tomar? A decisão a tomar é a de Deus.
Olha que aqueles homens perguntaram, Antônio, e tu, o que dizes? De uma forma direta ou indireta, eles, mesmo sendo religiosos fariseus, a decisão ele vai tomar. Querido, não entre no jogo do diabo quando as pedras forem atirarem sobre a tua vida. Toma uma decisão certa. E a decisão certa é a de Deus, irmão. Deixa Deus tomar a decisão da tua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Diga glórias a Deus. Não vai pela proposta dos homens. Aqueles homens fariseus religiosos tinham uma proposta. Qual era a proposta? A lei de Moisés diz para apedrejá-la. Essa era a proposta daqueles homens. Não vai pela proposta dos homens. Ouça a voz de Deus. Aguarde a decisão de Deus para a tua vida. Amém, queridos? Porque muitas das vezes nós somos roubados pela pressão. Não seja roubado pela pressão. Fazer você aceitar. Quando você está na pressão, Lucas, o que o inimigo quer? O inimigo, ele quer que você aceite as cavernas espirituais. Assim como Elias. A mulher falou assim, mas eu vou matar ele, então matou os profetas aqui. E aí ele aceitou a pressão. A pedra foi atirada sobre ele, uma palavra dada, aceitou a pressão, foi para a caverna. Lá ele se prostrou, lá ele se entregou, lá ele ficou. Se não, irmão, se nós aceitarmos, quantos crentes não conseguem vir para a igreja? Não é porque não quer não, tem até vontade, mas está na caverna espiritual. Aceitou uma palavra aqui, uma coisa que aconteceu na vida, as pedras foram atiradas, pegou aquelas pedras, está deixando o diabo tomar o controle da vida, tem até prazer, tem até alegria, é crente, eu não estou falando que não é crente não, mas porque está na caverna espiritual, está acorrentada, está amarrada. Quantas são as pessoas que não conseguem? Porque a mente fica cobrando a pressão, a mente fica trazendo o passado. É isso. O inimigo fica aplaudindo isso. Opa, o meu objetivo foi alcançado. Essa pessoa tinha um talento tremendo para ter um desenvolvimento muito grande na igreja, na vida espiritual, nos seus talentos, nos dons. Mas eu podei ela porque aquela pedra atingiu legal o coração dela. Não é assim, irmãos? Essa é a verdade. Se você permitir isso, você vai entrar e aceitar as cavernas espirituais e tu não terá força para manar. Então, eu finalizo dizendo o seguinte: vamos entrar no jogo e atirar a pedra? Nós vamos? Qual vai ser a tua decisão? O objetivo claro, irmãos, diante de todo esse ensinamento aqui, claro, do inimigo, era fazer que Davi entrasse em isolamento. Olha aqui, irmãos. Sabe por quê? O diabo sabia o potencial que Davi tinha. E o que Davi iria, o diácono André, realizar através de Deus. O diabo sabe o seu potencial na obra de Deus. Ele sabe o que você pode realizar para Deus nessa terra enquanto estivermos aqui. E aí as pedradas vão vir para que você vá para o isolamento. E era isso que o diabo queria. O objetivo claro do inimigo era fazer que Davi entrasse no isolamento. Desviando o quê? Desviando o seu caminho. O caminho que Deus tinha dado para ele. O reinado que Deus tinha dado para ele. O chamado que Deus tinha dado para ele. Nós temos um caminho a seguir. Não ouça as propostas do inimigo. Ouça as propostas que Deus tem para a tua vida. Amém. Então, irmãos, eu finalizo falando sobre Jesus. Jesus já venceu as maldições na cruz por você. Olha para cá agora. Toda maldições lançadas sobre a tua vida, Jesus venceu na cruz do Calvário.
Aleluia. Não tem mais maldição sobre a tua vida, não vai encontrar mais pouso na tua vida. As pedras também Jesus venceu, porque também lançaram pedras sobre ele, bateram nele, passou pelo escárnio por você. Aleluia. Não aceite ficar preso em nenhuma caverna, irmãos, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão assim: não aceite ficar preso em uma caverna de isolamento. Eu disse aqui uma vez: você não é uma ilha que fica isolada. Nós não somos uma ilha, meu irmão. Então, como vencer as maldições de Simei? Essa é a minha pergunta, eu finalizo aqui. Olha para cá agora. Pode anotar se quiser. Como eu posso vencer as maldições de Simei? Ou as maldições que vêm sobre as nossas vidas no decorrer da... Lembrando que na cruz, Jesus já venceu as maldições por nós. Mas tem crente que ainda não entende isso e às vezes faz com que aquilo, né, te leve para o lugar errado, decisões erradas. Como vencer? Olha para o teu irmão e diga: fechando as brechas. Tudo isso que Deus permitiu na vida de Davi, olha para cá, foi por uma brecha que ele abriu. Eu vou falar, foi uma brecha grande. Ele abriu a brecha, a maldição não saiu mais na casa de Davi. Irmãos, a maldição, e quem permitiu? Quem permitiu? Mas por quê? Brechas abertas. Eu ainda não estou na cruz, eu estou aqui na história lá do Antigo Testamento. Então Deus tinha que trabalhar de uma maneira. Não é verdade? Então, fala para o teu irmão assim: como vencer as maldições de Simei? Fechando as brechas. Aí eu volto aqui para Provérbios 6:2. Como o pássaro que foge com uma andorinha de seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Nenhuma maldição lançada sobre a tua vida se cumprirá. Diga glórias a Deus. Se cumprirá na sua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus netos, em nome de Jesus. Davi não era alguém que estava sujeito aos seus erros, mas desculpa, Davi era alguém que estava sujeito aos seus erros, mas as bênçãos e o perdão de Deus vem do Senhor. Amém. Salmo 51, 10, 11, e de fato eu concluo essa palavra. Ele diz assim, ó, olha aqui que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, 10 e 11. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, e nem me retires o seu Santo Espírito. Então, digo para vocês, queridos que estão aqui, você está do outro lado: encare os gigantes. Davi era um especialista em vitórias estratégicas contra ataques e maldições. O fato de você não revidar não significa que você aceitou. Olha aqui, irmão, eu não vou revidar. O fato de você não revidar, diaconisa Cleide, não significa que você não aceitou. Não vou revidar, mas também vou ficar aqui. Não, o que eu devo fazer? Levante-se como Davi. Hoje, amanhã de você se levantar, diga glórias a Deus. Levante-se como Davi contra o gigante, contra Simei. Seja qual for a origem, encare esse gigante em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Assim como o rei não nasceu para ser amaldiçoado pelos homens, eu vou ser colocado na posição que o inimigo tentou me tirar. Aquilo que o inimigo tentou te tirar da sua posição, Deus vai te exaltar. Diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor, queridos. Aleluia. Aleluia.
esforços querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Se decidido estou, se quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. A sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até clamam contra mim. Querem entulhar meus esforços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Mas quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, aleluia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Salve Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se adoramos, Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Graças a Deus. Querido, você que tem a sua oferta, pega o envelope, traga aqui para o altar, nós estaremos ministrando, estaremos orando. Lembrando que estaremos de volta, se assim for a permissão de Deus, 19 horas, com o nosso culto de celebração ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Deixa eu falar. Receberam a palavra? Agora vamos viver a palavra, vamos ter equilíbrio. Amém? Vamos viver a palavra, vamos ter equilíbrio. Para que o inimigo não seja vencedor nessa situação. Obrigado, meu Deus, por essa manhã.
pela tua palavra, pelo ensinamento da tua palavra. Obrigado por tudo que já aconteceu. Eu creio que a tua palavra abençoou a tua igreja, aqueles que estão do outro lado nesse momento. Obrigado aqui pela oferta lançada no orfanato. Pai, muito obrigado por cada vida, cada dizimista, cada ofertante. Leva-nos guardado por ti, livrando todo o mal, do homem maligno, do homem sanguinário, do acidente, do roubo, do assalto e das balas perdidas. Pelo amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos, sempre. E a igreja vencedora te dá glórias a Deus, te dá aleluia, e aplaude o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele todo o louvor. Bom domingo para todos, um ótimo almoço e à noite, se Deus permitir, 19 horas. 19 horas estaremos aqui com um culto de celebração ao Senhor, graça e paz.